Bom, então, podemos começar? Vamos. Fazer a apresentação das vezes. Bom, vamos falar na roda de conversas do ecossistema GEO, novas oportunidades e tendências de futuro do mercado do trabalho. Esse é um evento da Semana de Engenharia Cartográfica e Agrimensura aqui do SECA, UFAL. E quanto às apresentações, vamos falar dos convidados da mesa. O professor que vai conduzir a mesa é o professor Dr. Arthur Falcão. Ele é atualmente professor associado da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e coordena o Laboratório Holandesa, com foco em PhD em Inteligência Artificial aplicada à Agricultura, e um dos fundadores da IAT Agritech, que é uma empresa local. Abaixo temos os contatos do professor IAT. Segunda pessoa chamada para participar da mesa é a professora Aline Coimbra, que é especialista em marketing de produto da Imagem Geossistemas e fundadora da Geospace Brasil. Ela é mestre em Geografia pela Unesp e professora pela Geomarket, no Ensinamentos S.A., atuando fortemente no fortalecimento de ecossistemas e de geoprocessamento e empreendimento. A professora Tatiana Pará, que apresenta o SGEO Brasil, fundadora das Meninas GEO, docente do FPA e uma das maiores referências de geotecnologias livres do país, do Sherfosag, 2024. Agrônoma especialista em solos, atua fortemente na gestão territorial, ambiental e no empoderamento feminino na ciência. E o Jonathan Martin, que é o Customer Manager da ESB Canadá, atuando como parceiro estratégico nos governos provinciais do Canadá, com sólida carreira internacional. Possui vasta experiência em inteligência geográfica, GIS e eficiência operacional aplicada em infraestrutura, saúde e segurança pública. Eu vou abrir espaço para que vocês falem um pouco mais de vocês e que a mesa se apresente entre si. O Valdenê também. Acabei pulando, desculpa, professor, que é o doutor em Ciências Tecnológicas Espaciais pelo ITA e especialista em Engenharia Espacial e Microeletrônica, com trajetória multidisciplinar em Engenharia de Computação, Produção e de Produção. Atua com desenvolvimento full stack, designer de circuitos digitais com foco em sistemas espaciais. O professor pode dar condução. Bom, então é um prazer ter todos vocês aqui no nosso evento. É um evento que foi originado de ações de extensão, né, de uma disciplina de ACE. Então, acabamos, diante de todos os alunos, diante do envolvimento, né, alunos, professores, a gente resolveu retomar essa Semana da Agrimensura, né, com muita felicidade e com muita paixão. Então, assim, a mesa está aqui bem multidisciplinar, do jeito como eu realmente gosto de estar no meio de pessoas assim com diferentes formas de atuação e de visão. Deixa eu explicar para vocês como é que vai ser a metodologia daqui, da nossa mesa. Vamos ter 1h30, tá bom? Dentro dessa 1h30, cada um de vocês vai ter 15 minutos para apresentar, falar de vocês, o que vocês têm desenvolvido em cada área em que vocês atuam. Então, são 4 pessoas, vai dar 1 hora de apresentação, depois a gente vai abrir para eu fazer algum questionamento geral para vocês responderem, e vamos deixar 20 minutos para o público interagir, né, com perguntas, e na medida do possível que vocês possam interagir e responder para eles, tá bom? Então, eu vou iniciar a nossa mesa redonda aqui, convidando a Aline Coimbra, pode ser? Pode ser sim, Arthur. Maravilha. Acho que se o pessoal puder compartilhar só os slides ali, que... Maravilha. Bom, pessoal, agradeço muito o convite aqui da Letícia, que me procurou, né, do Arthur também, que está coordenando essa mesa, dos colegas que estão aqui. Eu conheço o Jonathan, não conheço a Tatiana nem o Valdenê, mas sempre bom enriquecer as nossas conexões, né, geográficas principalmente. E eu tenho antes de começar, um ponto bem curioso, que o meu primeiro evento que eu participei, que eu me desloquei, assim, quando eu estava na graduação, foi para a Federal de Alagoas. Eu fui de ônibus, né, quase uma romaria, daqui do interior de São Paulo até ali em Maceió, para participar desse evento.
lógico, era no comecinho da graduação, é aquele negócio, né, tá aproveitando um pouco a viagem, mas também vendo algumas coisinhas do evento, mas foi o primeiro evento que eu participei, então eu conheci a Federal ali, a gente ficou hospedado dentro da faculdade, então foi bem curioso. Bom, vou colocar aqui onde tudo começou, né, até para vocês me conhecerem um pouco mais. Pode passar, pessoal, o slide. Eu trouxe aqui uma linha do tempo, né, da minha própria jornada, acho que só aguardar ali o pessoal passar, mas eu iniciei minha graduação em 2009 na Unesp de Presidente Prudente. Início, né, a gente não sabe muito bem, não sabe para que área, mas ao longo das disciplinas a gente vai se encaminhando um pouco mais, onde a gente tem perspectiva de conexão ali com as informações, né? E o fato disso, e eu acho que o que moldou toda a minha trajetória começou justamente lá, por conta da minha proximidade com pesquisa, que era muito mercadológica, né? Eu iniciei fazendo pesquisa sobre mercado imobiliário, com meu orientador ali, o Everaldo Milazzo, e aí, nesse tipo de pesquisa, tinha muito mão na massa de coleta de dados. Então, de construção de base de dados, de organização dessas informações. Então, acho que a partir dali começou essa minha jornada muito para onde eu estou hoje. E depois, veio o mestrado ali em 2015, né, eu continuei a pesquisa também nesse segmento. Tudo bem que a gente participou ali de um projeto no finalzinho da minha graduação com o Ministério das Cidades, então, com dados do programa Minha Casa Minha Vida, então a gente foi um dos poucos contemplados do Brasil, e ao longo ali do mestrado eu percebi que eu não estava muito tendenciando para essa área de dar aula mesmo. Então, foi aí quando eu comecei a procurar muito no mercado de trabalho os próximos passos, né? E, por sorte, em 2017 eu tinha acabado de qualificar o meu mestrado. No mês seguinte, eu passei numa vaga ali na GS Ciência do Consumo, uma empresa que fica localizada no interior de São Paulo. É muito comum empresas de inteligência de mercado, de pesquisas, estarem em São Paulo ou em grandes centros, né? E essa era uma das poucas que estavam aqui no interior. E o que é legal, né? Acho que até para os estudantes que estão vendo, né? A gente sabe a dificuldade, às vezes, de sair ali da faculdade e já ingressar no mercado de trabalho, né? E a faculdade me deu muito esse respaldo de como que a gente trabalhava com qualidade nesses dados. Então, eu ia para campo, eu visitava muitas coisas ali nas cidades, né? Eu fazia essa pesquisa de inteligência de mercado, ou geomarketing, para alguns que talvez não conheçam, né? Que é visitar supermercados, farmácias, e aí, como a faculdade deu esse embasamento, a gente levava muito esse critério de avaliação e estudos para o mercado. Depois disso, eu fiquei por 3 anos, né, fui subindo o nível ali de pesquisadora inicial e depois indo para analista ali no escritório dessas pesquisas, né, coordenando a equipe de campo. Eu migrei para uma empresa que sim estava bem relacionada com o tema da minha pesquisa, né, uma empresa sobre o mercado imobiliário em si, na Rodo Bem GVI, que fica aqui em São José do Rio Preto. Eu esqueci de falar onde eu estou localizada, né, eu gosto sempre de situar. Estou aqui numa grande metrópole, pessoal, que chama Cedral, é uma cidade de 13 mil habitantes, mas ela fica do lado de São José do Rio Preto, uma cidade um pouco maior, né, com grandes serviços de medicina e tudo mais, talvez alguns já tenham ouvido falar, mas está a 460 quilômetros no interior de São Paulo, tá? Então está um pouquinho longe da capital. E a partir dali eu consegui ir relacionando muito o que eu tinha trabalhado na minha iniciação, na minha graduação, e o que eu tinha conquistado ali nos últimos 3 anos fazendo inteligência de mercado, né? E com a pandemia, como eu estava num segmento muito específico, que as pessoas tinham curiosidade de entender o que é geomarketing, o que é inteligência de mercado, e como talvez ir para esse mercado, acho que a pandemia estourou um pouco mais no sentido de fazer lives, falar um pouco mais, compartilhar, a gente usar esse digital igual a gente está usando neste momento. Então foi quando eu comecei a minha trajetória como dando cursos de geomarketing. E aí de lá para cá, acho que eu acabei me consolidando muito nesse segmento, né? Alguns alunos viraram amigos, e aí a partir daí, até mesmo depois eu vou falar o próprio GeoSpace, né, que a Letícia tá lá e me convidou a partir de lá, onde a gente acaba agregando muitas pessoas nessa temática geo.
E em 2021, eu fiquei somente um ano ali na Rodobens, acho que nem chegou a isso, eu fui trabalhar na imagem Esri, né, a imagem, a vendedora do ArcGIS aqui no Brasil em 2021. Eu conheci o meu colega aqui, Jonatas, que a gente trabalhou na mesma equipe por alguns meses. Eu trabalhava como analista do sucesso do cliente, então a gente estava no dia a dia ali com os clientes, ajudando, apoiando, e eu trabalhava justamente com o segmento de varejo, que foi onde eu me consolidei ali em si, e outros também. Então, dando um resumo, né, acho que saindo da graduação, a gente nem sabia muito bem onde que ia parar, mas aos poucos vai tudo meio que se encaminhando, né, e depois eu vou até colocar algumas características do que um profissional de geotecnologias que precisa ter, essa flexibilidade, né, essa adaptação e, de certa forma, conquistando as oportunidades. O que vem aparecendo, acho que é importante você dar velocidade e ir tracionando isso, né? Pode passar, pessoal, eu já vou dar sequência mesmo aqui. Eu trouxe uma visão dos marcos da geotecnologia, porque, querendo ou não, a imagem, a Esri, ela está totalmente pautada desde o início das mudanças da geotecnologia, né, até mesmo o desenvolvimento do software do ArcGIS, das ferramentas de QGIS ali, enfim, tudo que isso está no dia a dia acaba aí de vocês também, acho que sendo utilizado. Então, desde 1980 foi quando a gente começou essa digitalização dos mapas, e aí a geotecnologia entra muito. Não vou entrar em todos os detalhes, né, mas eu quero destacar aqui a velocidade que a geotecnologia nos últimos anos vem tendo, né? Aqui a gente vê no início, a cada 10 anos tem um grande marco, e aí se a gente for pegar os últimos 10 anos, isso acontece muito de forma rápida. Mas desdobrando, lógico, depois com o uso do GPS ali nos anos 2000, né, depois com a democratização das imagens de satélite em 2005, né, que aí no nosso dia a dia a gente começou a ouvir mais falar sobre isso. Aí em 2010 já começou os smartphones, né, com o uso ali de geotecnologia também acopladas neles. E a partir de 2010, acho que a gente já tem um avanço grande que é em relação à computação em nuvem, né? Então, esse tipo de armazenamento, essas informações de infraestrutura e dados relacionados à geotecnologia. E aí, acho que a partir daqui a gente começa a ter uma aceleração ainda maior, né? Trazendo, por exemplo, sensores IoT em tempo real. Quem nunca tem um aplicativo que pede ali a geolocalização, ou então você vai comprar alguma coisa ali pelo iFood, aí o entregador consegue te rastrear, né, colocar na sua residência. Então, isso foi moldando, né. E nos últimos anos, ali agora até mesmo com o avanço da inteligência artificial, né, dados de analytics, big data, essa inteligência geoespacial também, que a gente vem comentando muito, para quem é do setor. E o que eu trago isso como resumo, né, que a geografia em si, né, e a geotecnologia, ela está sendo utilizada mais de forma estratégica, né, não era mais a ferramenta, ou então o mapa pelo mapa, como ele iniciou, né, então hoje ela está respondendo muito mais perguntas estratégicas do onde, do porquê e como que a gente vai agir, né, então acho que acompanhar essas mudanças, e lógico, nessa velocidade que vem acontecendo é muito importante. Até mesmo o papel do geógrafo, da pessoa formada assim como vocês, né, que é vamos dizer, uma formação um pouco mais correlata também a isso, né, vem mudando muito. Pode passar, pessoal. E quais as áreas que a gente precisa ficar atento, né? O pessoal ali no grupo também sempre pergunta, onde que está indo mais o mercado e tudo mais. Então, eu destaco algumas áreas, né, que essa geotecnologia, ela vem apoiando muito. A questão da geointeligência para negócios, ou geomarketing, né, ela está sendo muito utilizada de forma estratégica, porque hoje o mercado, até mesmo de lojas, de serviços, está já bastante saturado. E você colocar uma loja no lugar errado, você pode perder muitos milhões ali em si de investimento. Então, ele está sendo muito solicitado ali profissionais desse segmento. Assim como de logística e supply chain. Se a gente pegar as notícias ali dos próprios Mercado Livre, esses centros de distribuição, né, que estão sendo investidos no Brasil, como até mesmo esses da China, né, esses produtos, né, todos que
uma velocidade gigantesca, todo mundo usa ali uma Amazon, Mercado Livre no dia a dia, nem sai mais de casa, então é um mercado muito forte também. O de GeoEI, né, de AI geoespacial, porque agora tomou essa proporção ainda maior de automatização, de classificação até mesmo de uso do solo, fazer modelos preditivos. E aí, se a gente for olhar também para as cidades, né, ali o Digital Twins, com essas cidades mais inteligentes, que é uma tendência muito forte, até mesmo, eu estava vendo uma notícia, né, recentemente, o impacto do próprio El Niño neste ano no Brasil, né, como que as cidades precisam estar preparadas para todas essas mudanças que vêm acontecendo e, claro, ligado ali ao monitoramento ambiental, o ESG, que é uma temática muito forte, que acho que nos últimos 5 anos vem sido falado cada vez mais, mas o que eu quero resumir com isso, né, que a gente não olha mais só para a produção de mapas, porque se usava muita geotecnologia só para ter um resultado como mapa, mas justamente para ter essa inteligência estratégica, e a gente vê que vários setores ali do nosso dia a dia, seja ele da cidade, até mesmo da parte ambiental, estão todos conectados, né? Pode passar, pessoal. E o que a gente precisa ter ali, né? Se desenvolver, até mesmo se capacitar, né? Como profissional ali de geotecnologia, porque eu acho que quebrou muito esse paradigma de, beleza, eu sou geógrafo, eu faço isso, eu sou engenheiro cartógrafo, eu faço isso, eu sou engenheiro ambiental, eu faço aquele outro. Tá tudo agora um pouco misturado, né? O profissional de geotecnologia, ele é meio que multidisciplinar, como era muito falado quando eu estava na própria faculdade, né? Ele precisa estar ali agora antenado, porque senão o caminhão passa e ele fica para trás. Eu trouxe aqui algumas características ou habilidades técnicas, mas o que eu quero destacar mais são as não técnicas também. Lógico, manuseio de ciência de dados ali, de coleta, processamento, organização, a gente trabalha com ArcGIS e entende que esse é o pontapé onde começa tudo, né? Então, se você não tem isso bem estruturado, não desenrola todo o resto. Então, pessoas que conseguem ter essa habilidade, essa expertise, ela é muito demandada no mercado, mas também que tem um pensamento analítico, né, de encontrar soluções, porque se a pessoa, às vezes, ela sabe fazer, mas ela não sabe onde que ela quer chegar. Lógico, inteligência artificial, nos últimos anos isso todo mundo fala de ChatGPT e outras coisas, então quem não está usando, às vezes está ficando para trás, e isso está até saturado, né, a gente não aguenta mais falar disso, mas é importante acompanhar, até por conta do próprio aprendizado de ferramentas que usam isso, como o Machine Learning, né, ou Deep Learning. Então ajuda muito naquelas atividades que levam muito tempo. E automação e programação. Eu trouxe aqui o Python, SQL, integração de sistemas. Acho que Python é uma das ferramentas ali de fluxos que é mais demandado, né? Então, são coisas de ferramentas e coisas, habilidades técnicas mesmo, ou aquelas soft skills, né? Que a gente fala, que é importante da gente estar aprendendo. Mas, ao mesmo tempo que está nessa velocidade de você ter que aprender muita coisa, algumas habilidades ainda são bem vistas, que é a questão do próprio conhecimento do negócio. Então, profissionais que sabem especificamente de determinados ramos e segmentos, eles são utilizados de forma muito estratégica para essas organizações. Vou trazer o meu exemplo, o exemplo do Jonathan mesmo, né? Quando a gente foi para a empresa, eu particularmente não sabia mexer no ArcGIS, eu mexia em outras ferramentas, mas isso não foi um impasse para a gente atuar com isso, porque nós viemos de mercados que nós sabíamos bem do negócio, né? O Jonathan veio ali do mercado do agro e também passou a atuar com governos, eu vim do mercado de varejo, então a gente tinha esse conhecimento de negócio que é muito importante às vezes do que mexer uma ferramenta técnica, né? Então é um profissional muito importante. E, claro, comunicação e storytelling. Se a pessoa ela não se comunica, se ela não consegue compartilhar, seja dentro de uma equipe com seus pares, transmitir essas informações para os seus clientes, ela vai perder espaço. Então, isso é muito importante. Eu lembro até de um curso que o Jonathan deu sobre storytelling, né, e como que a gente tinha essa habilidade ali desenvolvida. Então, não é mais fazer o mapa, igual eu comentei, é trazer isso para uma decisão mais de alto impacto. Pode passar, pessoal. E amarrando tudo isso, né,
o que eu comentei rapidamente, né, como que desde a minha jornada, até mesmo eu atuar com esse tipo de tecnologia, não sei se alguém tiver aí quiser passar a tela, só para a gente não perder aqui, mas é justamente as oportunidades que a gente vai tracionando, como eu comentei, né? Às vezes apareceu a vaga ali, eu nem estava pensando em trabalhar com aquilo, mas acho que fazia sentido fazer esses movimentos, até mesmo, né? Eu estava muito nesse segmento de geomarketing, inteligência de mercado, eu fui para uma área de gente, fugiu aqui, peraí. Analista do sucesso do cliente, né? Mudou um pouco, só que a gente conseguia desenvolver aquilo que a gente tinha aprendido, só que de uma outra forma. E até mesmo este ano eu fiz uma movimentação aqui dentro da imagem, que fui para especialista de mercado nesse segmento de varejo que a gente chama. Então, essas foram as oportunidades que a gente vai tracionando. E a oportunidade que aconteceu foi justamente dar voz ali ao GeoSpace. O GeoSpace é um grupo que surgiu no WhatsApp, justamente desdobrando das aulas de geomarketing que eu dava. A gente precisava se comunicar, né, compartilhar, e isso foi tomando uma proporção muito grande, né, e justamente para que outros profissionais de geotecnologias pudessem estar ali em constante troca e até mesmo tirando uma dúvida técnica, às vezes, de uma ferramenta, mas também tirando uma dúvida de como que eu me posiciono para o mercado de trabalho. Então, eu e o Caio, a gente começou lá em 21, o grupo surgiu em agosto de 21, está quase fazendo aniversário ali, de 5 anos, mas o grupo ele tomou uma proporção muito grande, então muitos profissionais estão lá dentro, e trocando experiências no dia a dia, né? Até tem aqui o Kelly. Desculpa atrapalhar, mas é que já passou do seu tempo, e se você puder finalizar. Já estou finalizando. Tá. E aqui tem o Instagram, onde tem outros para vocês se conectarem, né? Até no próximo mês aqui vai ter uma fala que eu vou dar no webinar. Mas o que isso significa, né? Acho que os profissionais que estão na área de geotecnologia, eles acabam se conhecendo muito e fazendo muitas trocas. Então, isso é importante também, não só a questão de técnica, a questão lá que eu coloquei de negócio, mas a gente estar conectado entre nós, né? Porque as oportunidades podem surgir, às vezes, de um colega que está numa mesa ou até mesmo no grupo do WhatsApp. Então, acho que essa é um pouco minha jornada, Arthur, já finalizei aqui, mas eu fico à disposição se vocês quiserem tirar mais dúvidas, né? Compartilhar ali, eu estou sempre muito aberta. Ótimo, Aline, uma apresentação que eu acho que deve ter impactado bastante o pessoal, os alunos, para terem uma ideia do que os espera e como que eles podem se preparar da melhor forma para aproveitar ótimas oportunidades como você conseguiu aproveitar, tá bom? Muito obrigado. Eu queria agora dar a vez para o Valdemir, pode ser? Opa, tá me ouvindo? Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a organização do evento, né, pelo convite para eu poder participar dessa mesa de discussão, tá? Eu não trouxe uma apresentação em si, mas eu gostaria de falar um pouco da minha trajetória, né, e das pesquisas que eu faço. Como já foi dito, eu sou engenheiro de produção de formação, né, sou especialista em logística portuária pela Federal do Maranhão, especialista também em microeletrônica pela Federal de Santa Maria, sou mestre em engenharia da computação e doutor em ciências e tecnologias espaciais. Eu possuo mais de 40 anos como desenvolvedor de sistemas na área de programação, né? Já mexi com várias linguagens inclusive que hoje não existem mais, né? Sistemas, base de dados, em suma, como eu brinco, eu acabo tendo uma formação multidisciplinar. Atualmente, eu trabalho como RTL Designer, né? O que é isso? Nada mais é que desenvolvimento de microchips e de memórias com aplicações específicas, tá? Para determinados propósitos, nós chamamos de ASICs, né? Isso é feito através de quê? De linguagens de programação de hardware que cria os transistores através de comandos, né? E num segundo momento nós fazemos a sintetização do chip, que é a criação dele em si. No meu último trabalho
eu fiz um desenvolvimento de uma memória DRAM com correção de erros para uso em sistemas espaciais. Isso porque a radiação solar, os campos magnéticos que existem no espaço, eles costumam danificar os dados, né, dos sistemas eletrônicos que são embarcados dentro de uma espaçonave, dentro de um foguete. E, então, por isso é necessário efetuar essas correções para evitar erros de dados e outras perdas de informações e o próprio processamento de todo o complexo do foguete. Esse trabalho ele foi feito em parceria com o IMS, lá em Bordeaux, na França, tá? E a implementação dos dispositivos ele foi feito utilizando o FPGA, que são, na verdade, chips que podem ser reconfigurados após serem fabricados, né? E, atualmente, também eu atuo com desenvolvimento de algoritmos de redes computacionais, seria aprendizado de máquina, né, para avaliação de severidade de doenças em diferentes espécies de café. Esse trabalho é feito em parceria com a EPAMIG, que é a empresa de pesquisa de Minas Gerais, e basicamente os agrônomos da equipe, eles recolhem as fotos das folhas com as plantas que estão com alguma doença, normalmente circuncesporose. Eu não sou da área de agronomia, então tem alguns termos de agronomia que eu não domino, mas basicamente eu faço a identificação das doenças baseado no que eles predisseram, e através de aprendizado de máquina nós fazemos a detecção e a classificação das doenças. Então hoje, por exemplo, o tempo que eles faziam antigamente demorava coisa de semana, e agora fazem em poucos minutos, segundos, dependendo da qualidade que a foto é apresentada. Atualmente também eu tenho 2 projetos que são financiados pelo Senai, do Rio Grande do Sul. O primeiro projeto, nós desenvolvemos uma armadilha inteligente que é destinada a monitoramento e identificação automática de pragas agrícolas, né? E é feito através de sensores inteligentes, câmeras, algoritmos de aprendizado de máquina, né? E a comunicação entre essas armadilhas é feita através de IoT. Tá? Então, eu utilizo tanto o Wi-Fi quanto outros protocolos de comunicação mais que tem uma atuação mais longa. Então, eu posso ter distâncias das armadilhas em coisas de quilômetros até. E eu consigo fazer a comunicação entre eles. E vocês sabem que hoje o grande problema no campo é exatamente internet. Então, a gente consegue, com protocolos mais simples e reduzidos, conseguir fazer essas transmissões de informação. O sistema ele permite a detecção, né, de infestação, e o grande diferencial é que é feita a utilização, né, de sensores e atuadores de baixo custo e, lógico, de fácil aquisição do mercado. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a armadilha ela é utilizada as que são vendidas no mercado, e nós fazemos apenas a adaptação dos sensores e dos dispositivos que vão integrar todo o sistema. Então as informações são enviadas para uma base de dados em nuvem, e com isso você pode acessar no celular ou do próprio computador, e a grande vantagem é que esse sistema ele pode auxiliar na tomada de decisões, né? O segundo projeto também que a gente está em parceria, que também é financiado pelo Senai do Rio Grande do Sul, é o desenvolvimento de um drone autônomo. Para quê? Para apoio à polinização agrícola. No caso, nós utilizamos visão computacional, também inteligência artificial, que hoje a gente não pode fugir disso, né? Sistemas embarcados, e a ideia é exatamente em relação a hoje, por exemplo, com as consequências do aquecimento global, nós sabemos que os polinizadores naturais, né, principalmente as abelhas, elas estão em crescente declínio. Então, qual é a ideia? O drone, ele iria atuar como se fosse, entre aspas, uma abelha. Tá? Então, o drone identifica a flor, lógico, numa área pré-determinada, como nós falamos, uma cerca eletrônica, né, onde é determinado o local onde o drone vai atuar, e ele, de forma autônoma, ele vai identificar a flor, se aproximar da flor para fazer a coleta do pólen,
se afastar, procurar uma nova flor para depositar esse pólen, tá? Lógico, falando isso assim é simplérrimo, né? Mas isso é complicadíssimo em termos de IA, envolve, como se diz, redes convolucionais, envolve sensores de proximidade, onde eu tenho que estar monitorando se eu estou próximo ou não à flor. Fora isso, existem intempéries, como, por exemplo, ventos que fazem com que o drone possa perder controle, se distanciar, e assim por diante. Então, hoje nós estamos aqui, nós já conseguimos fazer a identificação e estamos trabalhando exatamente nessa aproximação. Então, hoje ele identifica a flor, tá? E agora a próxima etapa que nós estamos trabalhando é exatamente ele se aproximar dessa flor para poder fazer a coleta do pólen, tá? E um outro projeto que a gente está iniciando, por sinal já está com 2 meses mais ou menos, né, é a criação de um grupo de pesquisa em tecnologias quânticas, né? Inclusive o professor Arthur, nós já conversamos alguma coisa a respeito, né? E a ideia é esse grupo reunir pesquisadores, estudantes, parceiros institucionais, né, que tenham interesse no desenvolvimento de algoritmo quântico, né, comunicação quântica, sensoriamento quântico, que é o grande, pode-se dizer, para a área como se diz, do mercado de trabalho que está se falando aqui, é uma área muito promissora, né, porque você sabe que nós precisamos de sensores, câmeras são sensores, você ter, por exemplo, sensores de temperatura, tudo isso, à medida que a quantidade de dados, a complexidade vai aumentando, nós começamos a ter como se diz, uma limitação nos computadores clássicos, como a gente chama hoje. Então, a computação quântica vem aí exatamente para poder, pode-se dizer, quebrar esse paradigma, né? E a ideia que a gente está inicialmente é criar um curso de formação, né, para formação de recursos humanos, né, óbvio, especializados nas tecnologias quânticas, né, e provavelmente esse mês, agora em julho, nós devemos abrir uma primeira turma até para ver como vai funcionar, como será o andamento, né, de fundamentos de computação quântica, né. E lógico, né, em relação, depois disso, da sequência. O trabalho que a gente está pensando em desenvolver, inclusive é uma ideia de uma aluna do professor Arthur, tá, é atuar, no caso, uma classificação binária de imagens de drones para sensoriamento remoto. A ideia vai ser o quê? Identificar padrões visuais, para, lógico, aplicações como monitoramento agrícola, né, o uso de solo, detecções de mudanças ambientais, e assim vai. Isso, como é que nós estamos pensando em fazer? Utilizar algoritmos híbridos e quânticos, tá? Ou seja, utilizar a rapidez da computação quântica, né, com as entradas das informações dos algoritmos clássicos, tá? E o desafio maior vai ser exatamente comprovar que esse algoritmo quântico a ser usado, no caso, vamos usar um classificador quântico variacional, ele supera em custo-benefício as classificações, né, que hoje são realizadas através de algoritmos de aprendizado de máquinas clássicos, tá? Isso porque o custo de usar uma solução quântica é muito elevado, certo? Bem, então é isso, nós estamos nos propondo, né, e estou aqui para contribuir. E, lógico, agradecer o debate, né? Obrigado a todos. Você ainda tem tempo, viu, Valdenir? Não, vamos para os outros. Você leu 5 minutos. Não, eu vi, mas tranquilo, vamos para a oportunidade aos outros, até porque a nossa amiga anterior ultrapassou um pouco o tempo, então eu equilibrei agora, né? Muito obrigado, Valdenir. Acho que você deu já uma outra visão, eu acho que mais entrando na parte de ciências, né? Mais parte científica, mas que pode preparar um aluno que para um futuro muito próximo está atuando também no mercado e empresas que vão começar a realmente usar também todas essas tecnologias que você está trabalhando aí sobre elas. Queria dar agora a oportunidade para o Jonatas, pode ser? Claro, vamos lá. Boa noite, pessoal. Prazerzão estar aqui podendo falar com vocês nessa noite. Eu sei que esse dia deve ter sido cheio, né, para vocês, é uma semana inteira cheia de conteúdo. Vocês devem estar mega cansados, né, quase 9 da noite, que já querendo dormir, ou já querendo ir para o bar tomar uma, eu não sei como é que, né, na minha época era assim, né, na minha época de faculdade era assim.
mas vamos fazer esse debate de maneira leve, descontraída. Meu nome é Jonatas, eu sou técnico em geomática pela Unicamp, engenheiro cartógrafo, formado pela Unesp de Presidente Prudente, e eu também tenho uma pós-graduação em drones na PUC Paraná, e eu gosto muito de falar sobre carreira, eu gosto muito de falar sobre mercado de trabalho, oportunidades, compartilhar um pouco das minhas experiências. Eu já fiz um pouquinho de tudo, vocês vão ver, eu vou contar aqui para vocês, e eu acho que entender também o que a gente pode esperar para o futuro. A Aline mostrou que tudo acontece de maneira muito rápida, né? Muito veloz, e então a gente precisa entender onde a gente está e para onde a gente pode ir, onde a gente pode chegar como engenheiros cartógrafos e agrimensores. Um pouco da minha carreira, né? Como eu já falei, já fiz de tudo um pouco. Eu já trabalhei na área comercial, vendendo equipamentos de fotografia, trabalhei no campo, coletando dados de GNSS, fazendo voo com VANT, com drone. O que eu perdi de drone e VANT em canavial, vocês não têm ideia. Trabalhei em escritório, processando dado, fazendo pós-processamento e tal. Já dei aula também, já fui professor, já dei aula de topografia para uma classe de agronomia. Enfim, foi uma experiência muito legal, e hoje eu sou Cost for Success, né? Hoje eu trabalho aqui na Esri Canadá, como Cost for Success Manager. Eu estou aqui no Canadá há 4 anos, na província de New Brunswick, e eu estou na Esri há mais ou menos 8 meses, mais ou menos. Então, o meu cargo aqui hoje, né, é de Customer Success Manager para governos provinciais. Então, aqui a minha indústria, né, tem um foco específico, que é para governos provinciais, e eu cuido das províncias do Atlântico. Então, aqui, as províncias do Atlântico, a gente tem 4 províncias. Então, a gente tem 4 clientes na minha carteira, que são New Brunswick, que é onde eu moro aqui em Fredericton, New Brunswick. A gente tem Nova Scotia, Prince Edward Island e Newfoundland and Labrador. Então, são 4 províncias. E aí, dentro dessas províncias, tem os departamentos, certo? Então, são os meus subclientes, digamos assim. E aí, se ramifica, né, nos departamentos, as divisões, as branches, né, e tal. Então, eu cuido dessa parte. Antes de vir para o Canadá, eu trabalhei na imagem, foi onde eu conheci a Alice. É um caso muito engraçado, porque, assim, a gente se formou na Unesp Presidente Prudente, quase ali no mesmo período. Ela fazia geografia, eu fazia engenharia cartográfica, e a gente nunca se viu. Impressionante. Assim, a gente estava em todo lugar, mas a gente nunca se viu, a gente não se conheceu. A gente foi se conhecer logo depois na Esri, na imagem, isso, né? Muito louco isso. E sim, eu trabalhei na imagem antes de vir para o Canadá. Eu trabalhei, um caso curioso, né? Eu trabalhei como Customer Success, eu iniciei minha carreira de Customer Success na imagem, trabalhando para governo estadual, e depois eu vim para o Canadá. Eu continuei na carreira de Customer Success, mas eu fui para a área de cibersegurança. Eu fiquei 3 anos trabalhando na área de cibersegurança, e a Esri Canadá, ela abriu uma vaga para um Customer Success. Ele tinha que morar no Atlântico, ele tinha que residir no Atlântico, que era para cuidar de governo provincial. Então, assim, era basicamente uma vaga para mim, certo? Eles criaram uma vaga para mim, porque eu tinha experiência, né? Eu tinha experiência com GIS, experiência com governo. E aí, eles me encontraram no LinkedIn e falaram assim: pô, você tem um fit, você quer fazer a entrevista? E eu, né, louco para voltar para a área de cartografia, né, aceitei e deu tudo certo. Então, hoje eu trabalho aqui na Esri. Acho que o pessoal deve estar se perguntando o que um Customer Success faz, né? Então, o próprio nome diz, pessoal, é o sucesso do cliente, né? Então, assim, é basicamente um gestor da conta e a relação com o parceiro. Então, assim, no meu caso aqui, a Esri, certo? Então, o que eu quero com esse cliente é que ele use ao máximo a plataforma que ele tem, que é o ArcGIS, certo? Então, eu quero que ele tenha sucesso usando os nossos produtos, ele não vai procurar com a concorrência, que ele continue com a gente para o resto da minha vida, pelo menos, certo? E aí, nesse caso, eu também ajo como um facilitador. Então, o que ele precisar, né? Se é algo um pouco mais técnico, eu vou lá apresentar para ele. Se ele precisa de um apoio, eu vou lá e dou o direcionamento. Se ele precisa de mais licenças ou algum projeto específico, eu vou lá e aciono o gerente de contas. E aí, algo muito legal também do meu cargo, que eu
que eu adoro, que não tem nenhuma meta atrelada ao meu cargo. Ou seja, o meu diretor, ele só se importa com a felicidade do meu cliente. Então, assim, meu cliente muito feliz, estamos utilizando, entendeu? Aproveitando ali as licenças, eu estou batendo as minhas metas, né? Então, eu acho que, bom, isso é um pouco da minha carreira, assim, né? E agradecer muito o convite, né? De poder estar comentando aqui com você, porque, assim, eu pensei muito, né? Eu recebi esse convite, fiquei muito feliz e pensei, o que eu posso falar para esses estudantes que vai ser importante para eles, que eles vão levar isso, né, para frente. E aí eu acabei reduzindo em 2 pontos que eu quero compartilhar com vocês, que primeiro é a parte de como que você se apresenta para o mercado, de como que você se expõe para as pessoas, de como que você se prepara e o que a cartografia representa, qual que é o espaço que a cartografia ela ocupa, né? Então, eu quero comentar um pouco sobre isso com vocês. Falando do mercado de trabalho, isso são 2 pontos que eu queria ter ouvido quando eu estava na graduação. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo esses 2 pontos, assim, porque eu acabei tomando muita paulada na frente e isso poderia ter me ajudado bastante. Mas, enfim, falando do mercado de trabalho, né, acho que aqui vale algumas questões, acho que até a Aline já também comentou, sobre a sua concorrência quando você vai para o mercado de trabalho, que a sua concorrência ela vai saber cartografia tanto quanto você. Então, as questões técnicas, isso, no final, ela vai acabar sendo só mais um ponto de desempate, certo? Isso, óbvio, né? Você vai escolher a tua área de atuação, você vai escolher topografia, sensoramento, foto, certo? Mas, no geral, ali, a parte técnica para todo mundo se dar bem, para todo mundo se equalizar. Quando a gente fala de soft skills, que a Aline comentou, eu vejo muita gente ignorando isso. E aqui que eu bato a tecla aqui para vocês, de que vocês, dentro aí da graduação, né, entre uma aula e outra, foquem na comunicação, foquem na oratória, foquem em saber se apresentar, se vender para as pessoas, acho que isso é muito importante. Saber debater, saber conversar, fazer perguntas, acho que isso é muito importante, as pessoas não sabem fazer perguntas, então eu acho que isso deve ser trabalhado o quanto antes, certo? Então, entre uma aula e outra, você pode se envolver em projetos, projetos de pesquisa, outras atividades, acho que isso é muito, muito importante. Até fazer esporte, eu era do time de natação, isso me ajudou muito, né, a fazer novas amizades, participar de eventos, então, aproveitem a faculdade para desenvolver essas soft skills de vocês. Acho muito, muito importante. Outro ponto também, falando de se preparar para o mercado, é networking. Bater papo, conversar com gente, entendeu? Se conectar com profissionais formados. Vocês estão na semana da engenharia, acho que a melhor maneira de fazer isso é bater papo com gente, conversar, se mostrar uma pessoa interessada, acho que isso faz muita diferença. Isso vai fazer com que você se destaque, né? Um exemplo, eu não sei se vocês vão se lembrar disso, isso faz um tempo já, isso foi na época da pandemia, a gente trabalhava de casa, todo mundo isolado, e eu precisava falar com gente. Foi aí que eu criei meu podcast, um papo sobre geotecnologia. Isso faz um tempo já, não sei se alguém já ouviu aqui ou não, mas esse foi um projeto que eu fiz com um amigo meu, eu morava no interior de São Paulo, ele morava perto da capital. A gente falou assim, cara, vamos criar um podcast, vamos chamar a gente para conversar e para falar de cartografia, que é o que a gente gosta, não é? E a gente começou com os nossos amigos próximos, né? A gente um aqui, outro ali, ei, você quer bater um papo aqui, vem e tal. E isso se alastrou de uma maneira, assim, absurda, a gente cresceu muito, tanto que a gente conseguiu falar com a Agência Espacial Brasileira para falar sobre o Programa Espacial Brasileiro. A gente conseguiu conectar com o CFO do iFood, hoje ele é CEO do iFood, para falar de como que ele fazia o mapeamento das rotas, etc., de entregas. A gente teve patrocínio, então a gente teve 2 patrocinadores ali pagando as nossas contas e tal. Então, assim, isso me ajudou muito. Então, é isso, gente. Brinquem, troquem ideia e se divirtam, né?
E aqui eu tenho 5 minutos para falar sobre a cartografia, né, o que ela representa. Eu acho que, olhando aqui para minha experiência, que é governos, a localização inteligente está presente em quase 100% dos departamentos. Posso assinar embaixo que esses quase 100% dos departamentos utilizando localização inteligente. Então, aqui, quase todos os departamentos, a gente tem essa necessidade de contratação de pessoal. Então, gente, com relação a emprego, né, isso deve ser muito tranquilo, porque a cartografia está presente em quase todo lugar, certo? Isso é muito importante. Eu queria só aproveitar aqui, acho que eu posso compartilhar minha tela, né? A gente está usando aqui, confere, eu queria só mostrar alguns projetos que a gente tem feito aqui, que a gente não, que os meus clientes têm feito, que é projeto de cartografia, certo? Projeto, deixa eu abrir aqui, entire screen number 2, projetos reais, de profissionais aqui, brincando com cartografia, com localização inteligente. Isso aqui é a cidade onde eu moro, que é Fredericton, e o departamento aqui de mapeamento tem um Experience Builder chamado GeoMB, que é um Map Viewer, e aqui todo mundo pode acessar, isso aqui são imagens recentes de um voo aerofotogramétrico. As pessoas podem fazer download de LiDAR, acho que até 1 metro de elevação. Isso aqui está disponível público para qualquer profissional poder acessar, poder fazer o download e poder brincar aqui com esses dados, né? E se vocês quiserem saber onde eu moro aqui. Esse é meu bairro. Eu estou falando exatamente aqui, ó, desse lugar aqui, ó. Eu moro aqui, ó, nessa casa aqui. Então, é um voo feito, acho que há 1 ano atrás, com dados recentes, e isso aqui é só um dado. Aqui depois a gente tem um outro trabalho que é de flood hazard, né, de mapas de inundação. Isso aqui a gente sofre, né, com inundação aqui na época de janeiro, fevereiro, por conta do degelo, né. Então, mapas aqui, né, com inundações históricas. A gente também tem a parte de wildfire também, a gente está agora, porque a gente entra num período de seca muito forte. Então, aqui o departamento de Natural Resources, eles criaram esse mapa para divulgar para a população informações. Eu queria muito só mostrar mais um aqui, eu sei que eu vou roubar 1 ou 2 minutos aqui para falar sobre inteligência artificial. Eu sei que inteligência artificial é o supra-sumo, está todo mundo querendo saber sobre inteligência artificial, mas eu quero mostrar aqui alguns pontos de que eu assino embaixo com certeza que a inteligência artificial não vai, de maneira nenhuma, substituir o profissional de cartografia, e a gente está utilizando a inteligência artificial como uma ferramenta absurda, uma ferramenta fantástica. Isso aqui é um exemplo, eu posso até mandar para vocês depois, tá, pessoal? Isso aqui é do governo da Espanha. Eles criaram, usando a inteligência artificial, para descobrir padrões nas praias da província. Então, eles pegavam imagens, fizeram os workflows de estudo e colocaram o IA para rodar e entender os padrões de uso, os padrões isso eles fizeram na pandemia para saber, né, questões de aglomeração, etc., né. Outros dados também, no sentido de ervas espécies invasoras, né. Então, eles fizeram com inteligência artificial um estudo para saber sobre espécies invasoras. Então, assim, gente, a cartografia está presente aí em quase todos os departamentos, tem muita coisa legal para ser feita, e só aproveitem a graduação para estudar, para se desenvolver, e a gente está precisando de profissional. Então, se o seu inglês está em dia, vem para cá que a gente está precisando de bons profissionais. Valeu, gente. Muito bom, Jonatas. Muito bom. Experiências maravilhosas aí que você nos apresentou, e se você puder mandar o link, acho que vai ser muito útil para as aulas, para experiências aqui, né, para o pessoal, para a gente até
se inspirar, né? Professor, são story maps que são disponíveis para todo mundo, e o story maps é muito legal eles criam essas histórias para divulgar mesmo o seu trabalho que está sendo feito aqui. Então, eu tenho uma série de story maps aqui, professor, posso mandar para você, sim, eu vou organizar, mando o pessoal da Geomarco, mas tem muita coisa legal aqui, tem vídeo, eles explicando como é que foi feito, fotos, é muito, muito legal mesmo, vale muito a pena dar uma olhada nesses materiais. Obrigado, viu? Vamos agora para a Tatiana, dar aquele incentivo nas mulheres, né, para sentirem de fato o potencial que elas têm nas mãos e que elas precisam fazer acontecer. E como você acha que vai ser um bom exemplo? Oi? Pode. Eita, acho que melhor para o final, né? Ou vocês querem agora já? Né, Libert? Vamos deixar para o final. Esperar a Tatiana, tá bom? Tá com você, Tatiana. Obrigada, professor. Primeiramente, boa noite, uma honra estar aqui com vocês, né? Ouvi-los, perceber essa experiência aí, local, regional, internacional, isso é muito interessante. Eu queria só tirar uma dúvida. Eu compartilho a minha apresentação ou o pessoal vai compartilhar? Eu posso compartilhar? Uma dúvida? Pode sim, Eu Tatiana. compartilho aqui, eu compartilho. E a senhora enviou? Ou a senhora prefere compartilhar? Então, faz. Então tudo bem. Eu vou Pode abrir ficar à aqui, vontade. então. Pronto, vou abrir aqui que fica mais tranquilo. Bom, gente, conseguem ver a minha tela? Só me confirmem. Sim. Possível. Sim? Pronto, beleza. Bom, então, sou Tatiana, Tatiana Pará, coincidentemente aqui do Pará, não é só meu nome artístico, é meu nome de verdade. Sou professora do IF, né, como foi apresentado, e tenho esse grupo chamado Meninas da Geo, que foi um grupo que ele nasceu aqui no IFPA como um projeto de extensão. Hoje ele é um grupo de pesquisa do CNPq e a gente tem desenvolvido aí algumas ações e atividades que fazem com que a gente atraia mais as meninas para essa área de geotecnologia. Então, eu vou pegar um pouquinho essa frase ali que o nosso amigo agora anterior apresentou, dizendo: estudem, precisamos desses profissionais. Então, eu fiz uma apresentação nesse sentido, de incentivar não só as meninas, mas todos esses novos profissionais da área de geo. Então, nesse contexto, pessoal, a gente fala um pouquinho desse ecossistema de geotecnologia. Como todos aqui já falaram, né, vou acabar sendo redundante um pouco, mas reforçar. O professor trouxe as suas experiências de lá do ITA incríveis. Eu sou agrônoma de formação, depois eu já quero conversar com o senhor aí umas ideias. Então, pensar, né, nesse ecossistema enquanto uma indústria espacial, que não é apenas os dados que a gente usa, mas todo um ecossistema voltado para a criação de satélite, para a construção, inclusive, de nanosatélites, tecnologias, metodologias, sensoriamento quântico. Então, essa potencialidade, eu entendo que é um ecossistema importante que a gente precisa discutir com os nossos alunos, que às vezes parece que é longe, mas ele não está tão longe. Tem, quando a gente fala dessas geotecnologias, então, enquanto disciplina de universidade, de instituição técnica, a gente tem o SIG, o sensoramento, o GNSS, e mais atualmente a GeoIA, então, falando de inteligência artificial enquanto GeoIA, que é uma era muito importante para a gente entender que é necessário. Acho que os colegas falaram que a gente não tem mais como fugir da IA, mas é necessário adequar-se a ela, e as suas aplicações. Então, entender que esse ecossistema, ele tem como uma necessidade essa promoção para que a gente tenha aplicações, seja para abrir uma startup, e aí a gente incentiva essa garotada, né, seja para entrar no governo, seja para pensar em modelagens para governo, para tomadas de decisões, desastres que existem aí, a gente fazer, né, o gerenciamento desses problemas. Então, esse ecossistema da geotecnologia, ele é muito denso, é muito grande. A gente está vendo aqui pelos profissionais que estão aqui. Então, faço essa introdução. Mas, gente, a gente não pode deixar que toda essa atualização, toda essa novidade, ela seja única. Ainda se faz necessário a gente ter a nossa construção enquanto, acho que docente, e os alunos que estão começando agora essa vida acadêmica, a importância de conhecer o passado, né? O passado enquanto aquela cartografia clássica, enquanto a infraestrutura de dados,
para que a gente possa efetivamente fazer que essas aplicações sejam, vamos dizer assim, oficialmente usabilizáveis, né? Inventei aqui um neologismo, então é para a gente poder usar a GeoIA, a gente precisa entender a cartografia clássica, então eu trago aqui uma perspectiva dessa promoção do estudem, leem, né? Entendam a teoria, conheçam o passado, né? Os grandes cartógrafos, as projeções cartográficas, todo esse processo que parece ser um pouco teórico, um pouco antiquado, na verdade ele ainda é necessário e é a base para que um dia, né, você possa conseguir aí uma vaga com o nosso amigo lá no Canadá, não é isso? Então, eu trago essa fala, acho que mais como professora, né, para contribuição nesse sentido de que a gente precisa olhar para a IA, olhar para a geotecnologia quântica, mas entendendo a base importantíssima da cartografia. Por quê, pessoal? Porque só com essa base a gente vai construir profissionais que vão conseguir liderar com essas tecnologias aqui no Brasil, como coleta e observação da Terra. Então, vejam que é um leque de ferramentas, um leque de plataformas, um leque de satélites, de sensores que a gente precisa trabalhar. A gente precisa também discutir que não podemos trabalhar apenas enquanto GNSS como tecnologia, mas a gente tem que entender que posicionamento, navegação e temporização, elas já são usuais e que elas precisam ser compreendidas como base. O exemplo que a colega trouxe sobre o uso do iFood, né, os aplicativos de celulares, tudo isso dentro do nosso ecossistema de geotecnologia, ele faz necessário que a gente tenha essa base estruturada enquanto cartografia. E aí, eu trago também para colocar na cabecinha desse nosso público aqui do evento, para a gente conversar e entender sobre essa soberania espacial brasileira. É uma discussão ali talvez mais técnico-política, mas muito necessária, no sentido de construir satélites, nanosatélites, pensar em locais específicos de lançamento, né? Pensar em experimentos adequados para que a gente possa cada vez mais ter autonomia diante da geotecnologia. E eu acho que isso daí é base, né? A gente tem aí uma referência do nosso querido professor do ITA, então é uma grande referência nesse sentido de discutir essa indústria mais espacial. E pensar em questões de tecnologia e GeoIA no que a gente ainda tem como um problema brasileiro, que não é apenas a internet, que a gente sabe, mas o custo operacional de manter um hardware. Então, as nossas instituições, universidades, nem todas elas possuem essa potencialidade de laboratórios. E eu falo, né, com a realidade do norte do Brasil, né? Eu trabalho aqui no Pará, nas instituições aqui da região, e a gente sabe que ainda há pouco investimento nessa área geotecnológica, nessa região que é tão grande, tão importante da Amazônia, que está sendo discutida pelo mundo. Então, pensar na cartografia, né, enquanto também pilar de hardware, né, pensar em computadores quânticos, mas qual investimento a gente vai precisar disso? Então, essas tecnologias, elas são importantes para que a gente discuta e pense sobre essa soberania espacial, vamos dizer assim. E como todos já falaram, né, a GeoIA, ela é uma revolução definitiva para o mercado, né? A geotecnologia, ela já está, na verdade, ela sempre já foi, vocês podem, né, concordar conosco, e a gente já usa a IA, na verdade, há muito tempo, usando os algoritmos, né, de previsão, de classificação, Randall Forest, entre outros, a gente já tem usado isso há muitos e muitos anos. Mas agora está muito mais famosa aí, graças ao ChatGPT, né? Só que a gente precisa entender que toda essa revolução, ela também precisa da base. E eu concordo muito com o que o nosso colega Jones falou. Ele disse assim, eu tenho certeza que a IA não vai pegar os nossos empregos, né? Ainda não vai dominar as nossas vidas, porque a gente ainda precisa ter o ato humano para conseguir fazer as tomadas de decisão. Então, ainda que a gente use a IA como um instrumento, ainda é necessário a nossa relação social. E aí eu trago aqui exemplos de IAs que já são usadas há muito tempo, que a gente já vem utilizando na geotecnologia, como a própria detecção de desmatamento pelo PRODES, pelo INPE,
né, pelo sistema Pangia, do IBAMA, eles já utilizavam essas tecnologias para trabalhar com esses elementos. Também, né, a exemplo de grandes instituições que estão aqui, as representações através de gêmeos digitais. Então, modelar essa cidade inteligente, para a gente pensar como ela vai ser no futuro, para começar a adequar, isso também já é nossa realidade, mas eu volto lá para trás. Qual é essa realidade estrutural que a gente está formando esses profissionais? Eles têm base para usar essa ferramenta? Então, como que a gente vai pensar nesse mercado? Então, a gente também tem que pensar enquanto escola, enquanto instituição federal, enquanto instituição privada, universidades e assim por diante. Mas é importante dizer que não temos dúvidas que a GeoIA, ela vai gerar um valor agregado alto. Então, se você entrega um produto hoje no mercado que foi gerado com GeoIA, você já sabe que você consegue cobrar mais. Por quê? Porque isso depende de um bom computador, uma nuvem, processamento, internet, dado de qualidade. Então, é uma robustez, né, de geotecnologias para, de fato, entregar esse produto. E isso só vai ser possível com profissionais que possuem base, né, para esses alunos que estão aí estudando de noite e dia, vários assuntos e várias disciplinas, né? Então, trago também para vocês refletirem sobre isso no mercado. E não podia deixar de falar sobre o Fósforo Gigson. Então, eu represento aqui no Brasil um capítulo internacional, que é a USG Brasil, que é uma organização que trata sobre software livre geoespacial. E a gente tem um famosíssimo, né, QGIS, que é um software de SIG, que tem sido, inclusive, né, uma ferramenta, um instrumento muito difundido no Brasil. O Brasil é um dos países que mais utiliza, e recentemente a gente teve um boom de elaboração de plugins, ou seja, ferramentas para agilizar o nosso processo. Ferramentas para o cadastro ambiental rural, para o georreferenciamento de imóveis, para a agricultura de precisão, para a visão computacional e detecção de plantas. Então, veja que a gente está conseguindo, né, ter um hub ali de profissionais aqui no Brasil que consegue utilizar o software livre para fazer, então, essas aplicações. E isso eu trago para estimular vocês. Então, conheçam os softwares livres, não é só o QGIS, a gente tem uma diversidade de software. Eu indico que vocês acessem o site da USGEL Internacional e você vai ver a quantidade de projetos que existe lá. Mas veja, ter um software não é suficiente. A gente tem também que discutir como fazer essa estrutura nacional de dados, né? Então, como que esses dados estão interoperáveis, como os metadados estão descritos, como esse produto, ele de fato estará de forma adequada para que a gente possa utilizar. Então, também indico aí para vocês acessarem o site da INDE e conhecerem, né, que é inclusive um decreto de lei desde 2008, que todos os nossos dados cartográficos precisam estar padronizados. Então, a gente tem lá vários padrões para a gente seguir. Além disso, né, é importante que a gente pense enquanto dados abertos. Pensar em geotecnologia hoje é pensar em acessar coordenadas, em acessar documentos georreferenciados. E essa forma de distribuição através de dados abertos, ela é um instrumento que vai possibilitar uma melhoria, né, dessa instrumentação dos metadados disponíveis. E vejam, quando eu digo software e dado aberto, eu não estou falando de gratuidade, eu estou falando de transparência, eu estou falando de adequação de padrões, de interoperabilidade. E isso é importante trazer aqui para vocês, para que a gente também pense em uma soberania cartográfica, né? Eu acho que o mercado tem discutido muito esse assunto e trago aqui para a gente, né, nessa mesa redonda. E para finalizar, pensar também na geotecnologia como negócios. Então, a gente tem aqui experiências de docentes, de empreendedores, né, de professores, de profissionais de vários tipos de mercado. E a gente tem visto que a geotecnologia, ela perpassa por todas as áreas, desde o setor público, o setor privado, empreendedorismo, academia e o quê? Ciência e tecnologia, né? Então, a gente tem aqui exemplos de tudo isso. E que esse novo modelo, né, de ir para o mercado, de empreender, de fazer negócio, ele está muito mais estruturado hoje na entrega do serviço em si e não necessariamente do produto. Então,
Hoje, os nossos clientes não querem apenas um mapa estático, eles querem aquilo que o mapa pode entregar, né, enquanto serviço, enquanto benfeitorias. Então, eu acho que pensar os nossos futuros alunos que podem ser empreendedores, abrirem as suas startups, podem pensar exatamente nessa estruturação de novos negócios geotecnológicos pensando no serviço. E não esquecer, para finalizar, diversidade, território e cartografia. Ainda que a gente esteja numa era de alta evolução, né, de computação quântica, a gente ainda tem territórios, e eu falo aqui da Amazônia, onde a gente não tem acesso a computadores, a dados, a software, a internet, para que a gente possa avaliar o nosso território. Então, eu tenho olhado ao longo do mundo inteiro na área de geotecnologia, e esse elemento de diversidade, ele tem sido um dos principais pontos de discussão da definição de qualquer negócio. Então, o negócio agora é esse, né? Ok, eu vou mapear, eu vou usar LiDAR, eu vou fazer um cálculo de biomassa, ok, mas para qual território, qual finalidade, quais as benfeitorias para qual sociedade? E aí eu trago, então, essa reflexão aqui para a nossa roda de conversa, para que a gente possa pensar que o mapa não é neutro, toda projeção, a gente sabe, tem uma escolha, há uma deformação, né? Uma escala definida, simbologias, tudo isso são características do nosso mercado, e a gente precisa, então, entender que vieses cartográficos existem, vieses da IA existem, mas a gente tem que estar pensando na padronização, organização e, por fim, treinando esses grandes alunos que estão aí estudando cartografia, as engenharias como um todo, né, e várias outras disciplinas que envolvem a cartografia, para que seja consolidada essa base, né, essa base conceitual, essa estruturação importante sobre as legislações e diversidades, para que a gente chegue nessa grande era de IA com profissionais magníficos. Então, essa foi a minha contribuição um pouquinho para essa mesa, né, e depois mais, se precisar, eu posso complementar. Que contribuição, Tatiana, que contribuição. Eu não imaginava que a gente poderia conseguir fazer tantas conexões assim entre a gente, entre vocês, como eu percebi que ocorreu, sabe? Eu fiquei até meio com medo de como fazer a sequência das falas. Eu falei, meu Deus, me ajuda a tentar fazer uma sequência que não fique, que faça sentido. E eu acho que não é que fez. Eu fiquei muito feliz, assim, com o papo, né? A sessão que eu tive aqui, a gente bateu um papo, foi muito legal, uma coisa bem leve, bem tranquila, assim, eu senti vocês muito à vontade, fiquei muito feliz, assim, vocês acho que se sentiram bem de estar participando aqui dessa mesa, e eu queria, assim, abrir oportunidade para o pessoal que está assistindo, mas se não houver nenhuma pergunta, eu gostaria de continuar aqui esse papo colocar algumas coisas na mesa para a gente poder falar um pouco. Então, Lilibert e Letícia, tem alguma pergunta do pessoal que está acompanhando a gente? Não? Pode falar, Lilibert. Caraca, Pô, essa é uma pergunta difícil, porque eu tive... A gente teve, acho que ser mais de... A gente fez 3 temporadas, e acho que teve mais de 60 episódios, assim, cara. Eu acho que eu vou citar... A gente estava na questão da pandemia, e acho que foi o primeiro episódio, foi com um amigo meu, o Lindbergh. Hoje ele é professor, não lembro em que faculdade, porque a gente queria entrar no mercado de podcasts, assim, a gente vai falar do quê, entendeu? E aí a gente tratou da questão da pandemia, da questão social, de como que isso afetaria, assim, o social, assim, sabe? Acho que o primeiro episódio, assim, foi um pilotão, assim, foi um negócio muito, sabe,
de roda de conversa mesmo, assim, sabe? A gente estava... Na verdade, o podcast inteiro ele é assim, tá? Ele não tem aquele ritmo de entrevista, assim, sabe? Mais aquele bate-papo, só que a gente estava online. Ao invés de ser... A Aline vai saber, né? Ao invés de ser no Makoto, que era um bar que a gente tinha da Unesp, a gente ia lá para bater papo e tomar cerveja, a gente estava online, certo? E trocando ideia. Então, acho que para mim, foi marcante esse primeiro episódio, e depois a gente passou para o segundo episódio falando da questão técnica, da questão cartográfica, de mapeamento, e depois a gente foi tratando de assuntos, assim, crazy, assim, sabe? Cara, mas tem muito episódio legal. A gente falou sobre... Cara, a gente trouxe uma professora da China, uma professora doutora da China, se não me engano, ela é geofísica ou física, e ela falou, cara, de satélite, falou de geofísica, falou de um monte de coisa. Esse menino, assim, o canal dela chama Bariogenese, ela é fantástica, foi um episódio muito, muito legal que a gente fez. A professora também, assim, fantástica. Esse papo com o CFO do iFood, que foi maluco. A gente falou sobre... eu não vou lembrar, mas a gente falou sobre o assunto, aí esse cara gostou tanto do podcast, que falou assim, cara, eu conheço esse cara vai ser legal pro teu podcast. Aí me passou o contato. E aí, deu certo, foi muito bacana. Mas é isso. Eu sinto muita saudade. Eu queria muito poder voltar a fazer. Mas é isso. Confira lá, tá lá ainda no Spotify, um papo sobre geotecnologia. Tem umas coisas no YouTube também que a gente fez online, a gente fez GISDAY. O GISDAY foi maluco, a gente deu quase 700 pessoas assistindo, a gente sorteou licença do ArcGIS, a gente sorteou o prêmio, foi uma loucura, foi bem legal. Vou parar aqui, porque senão eu fico falando a noite inteira sobre esse projetinho aí. Muito legal, Jonathan. Já copiei aqui seu Spotify, viu? Nossa, muito legal. Letícia? Gente, então, repetindo a pergunta aqui em live, porque não captou o áudio, mas a pergunta foi, já vou lançar a seguinte pergunta. Você poderia citar e falar a respeito dos convidados que foram no seu podcast e qual foi o melhor episódio? Já foi feita. Então, aí repetindo porque a pessoa não tinha ouvido. Ah, tá. Mas agora, novamente, uma pergunta de João Gabriel, também para o Dionatos. Como é feito para alimentar a capacidade da SA de identificar os padrões desse estudo? Você pode repetir a pergunta? Como é feito para alimentar a capacidade da SA de identificar os padrões desse estudo? Não sei se... Quer copiar aí? Eu realmente não entendi, desculpa. Acho que foi aí a hora que você mostrou lá. Mais devagar, Letícia. Acho que é IA, né? Isso. Dessa IA. Acho que é a IA que você apresentou na praia, não sei. Ah, tá. Como que eles fizeram para alimentar esses dados? Isso. Ah, tá. Então, na verdade, tudo começa com um estudo preliminar, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e mostrar para vocês o Story Maps. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Então, vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, legal. Então, esse Story Maps aqui está disponível, tá, pessoal, para todo mundo ver. É basicamente um artigo aqui de como que eles fizeram, por que eles fizeram isso, né? Então, basicamente, esse projeto aqui foi no seguinte sentido, de entender os padrões espaciais de como está sendo utilizado as praias da província de Cantábria na Espanha, né? Então, isso era... eles tinham que fazer esse estudo por conta da pandemia para saber se eles estavam tendo esses padrões respeitando esses padrões de espaçamento e etc, né? Então, o estudo é o seguinte, né? Começaram por conta da Covid-19 para entender qual que eram os padrões ali de aglomeração, né? Então, esse estudo é preliminar, eles fazem eles jogam essa informação no ArcGIS, o ArcGIS faz isso daqui, tem um assistente de inteligência artificial que consegue fazer o reconhecimento de padrões. Aí, no caso, você vai escolher que tipo de padrão que você quer
reconhecer. Aí, nesse caso, foi feito o padrão de pessoas, e aí depois vai aqui fazer todo um estudo, né, as análises das densidades, as superfícies de suas composições, aqui eu nem sei como é que eu faço para traduzir isso daqui, né? Mas no sentido de eles olharem, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui em português. No assistente, você consegue trabalhar a questão de quão complexo você vai trabalhar esse problema. Então, você consegue identificar padrões em áreas secas, em áreas molhadas, tudo isso é predeterminado no assistente. E depois, algumas conclusões, e depois também fazendo o treinamento aqui e utilizando os modelos de Deep Learning. Mas no ArcGIS, hoje você tem assistentes que já entregam isso para você. Então, é simples, tá? Não é nada assim da NASA, nada do outro mundo, assim, é bem simples, né? São assistentes que vão te ajudar a determinar certos padrões e você deixa a inteligência artificial trabalhar para você. No mesmo sentido, na questão da evolução de espécies invasoras. Então, não sei quem fez a pergunta, mas na parte de censuramento remoto, vocês vão ver classificação supervisionada, classificação não supervisionada, a inteligência artificial vai trabalhar mais ou menos seguindo esse padrão, tá, das classificações, só que ao invés de você fazer essa classificação, já vai existir esse assistente, e depois ele vai fazer toda essa análise para você. Dá para falar aqui um tempão sobre isso, mas, de maneira geral, a inteligência artificial ela vai te ajudar na detecção desses padrões, certo? Então, você não vai precisar utilizar, não vai precisar perder tanto tempo fazendo certas análises, descobrindo certos padrões, porque já vai existir no banco de dados ou nos assistentes que são disponíveis pelo ArcGIS. Não sei se eu respondi a pergunta, se eu compliquei ainda mais, mas espero que tenha ajudado. Eu gostaria de colocar uma questão aqui, se vocês puderem comentar assim, a tempo da gente não sair daqui depois da meia-noite, mas seria um prazer ficar aqui conversando sobre isso. Uma coisa que eu sinto trabalhando como professor e pesquisador na Universidade Federal, é que os alunos ainda têm uma visão muito assim, eu vou para a pesquisa, e aí, trabalhando na pesquisa, eu vou me tornar um pesquisador de algum instituto, né, de pesquisa, seja Embrapa, seja INPE, ou qualquer instituição, ou então eu vou ser professor de uma universidade. Então, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, ou então eu vou trabalhar para uma empresa. Né? Começo a fazer meus estágios, meu network, como vocês falaram, então já começo a visualizar em qual empresa eu quero trabalhar. Porém, o que eu estou tentando incentivar muitos alunos, desde acho que praticamente que eu entrei na universidade, é que eles também tenham o ímpeto de terem sua própria empresa. Antigamente não pensava em empresas inovadoras, startups, mas alguns anos atrás é o que eu penso, é o que me interessa. É uma startup. Né, assim como eu acabei criando com mais dois sócios, um deles é um ex-aluno que fez PIBIC, PIBIT, todos os projetos possíveis e impossíveis ele fez comigo no meu laboratório. Então, como é que eu não vou chamar uma pessoa dessa para ser minha sócia? Né? Não tem como. Então, eu queria, assim, que vocês, se possível, né, alguma experiência que vocês tenham, e se isso é viável, assim, para os alunos que estão aqui acompanhando a gente investirem durante o percorrer deles no curso de Engenharia Cartográfica de Agrimensura, investir nessa parte de pensar em criar uma startup, gerar uma solução que seja nova, que seja interessante, que né, tenha possibilidade de ir para o mercado. Aí, quem puder começar a comentar um pouco sobre isso, eu ficaria muito feliz. Bom, eu queria
contribuir, professor, um pouquinho falando até do nosso grupo Meninas da GEL. Por muitos anos eu fiz esse investimento sobre o empreender. E trabalhei não só com pessoas da área da cartografia, mas com outras engenharias, como a agronomia, por exemplo. Então, o que eu percebi, professor? Que a área de cartografia, para os alunos, parece ser muito difícil de empreender. Justamente por esse ecossistema que eu trouxe. Então, parece que é tudo muito grande, tem que ser tudo muito caro, o investimento sempre muito maior. E a gente sabe que é. Então, acaba sendo, às vezes, mais dificultoso você encarar o mercado ali recém-formado. Então, você primeiro tem uma expectativa de conseguir um emprego. Mas para outras engenharias, como até mesmo a agronomia, a engenharia florestal, a geologia, que perpassa ali pela geotecnologia, me pareceu ser muito mais fácil. A gente conseguiu empreender com alguns alunos dessas áreas mais temáticas, usando geoprocessamento, usando a parte da cartografia. Mas eu ainda não consegui enxergar na minha região, no IFPA, na UFRA, nas universidades que eu perpasso aqui no Norte, eu acho que essa base estruturada da instituição para empreender na engenharia cartográfica. Ainda acho um pouco mais difícil por esse ponto, né? E aí eu já jogo aí, eu acho que eu queria ouvir até o professor do ITA, para ele ver essa perspectiva dele enquanto essa tecnologia avançada, se realmente é isso, né? Porque para investir em cartografia, eu vou ter que ter equipamentos adequados, eu já tenho que começar com um supercomputador, né? Então, a gente já tem que começar com uma super conta de nuvem ali para a gente trabalhar na nuvem. Então, vejam que é tudo muito, um investimento sempre muito alto. Então, eu avalio isso, e se a gente for computar ali as startups existentes, a gente vai ver que existem muitas startups para agricultura, para engenharia, para isso, que tem um cartógrafo, mas não é a base ser a engenharia cartográfica ali, os sócios, tipo isso, né? Então, queria contribuir nisso, porque também é uma ansiedade minha. Eu acho que a gente tem muito para fazer, mas a gente não tem esse investimento ainda para a área. Valdenei quer aproveitar a deixa da Tatiana? Depois sim. Só fazer uma correção, eu não sou professor do ITA, certo? Me formei no ITA. Mas eu achei interessante que a professora Tatiana comentou ainda há pouco, em relação no caso, nanosatélites, uso de nanosatélites. Primeiro, eu acho que todo mundo, antes de querer empreender, tem que conhecer. Então, não adianta você querer tentar empreender sem ter o conhecimento básico, como foi colocado aqui, o conhecimento clássico, para a partir daí poder evoluir e crescer. Ou seja, ninguém faz uma startup e vai achar que é uma Apple da vida, que vai ganhar milhões e assim por diante. É um percurso muito dolorido, muito doloroso. O próprio professor, o Arthur, que já montou, sabe como é que é, você precisa. O que falta no Brasil, infelizmente, é investimento. Atualmente, até que para algumas áreas, como, por exemplo, a computação quântica, está tendo muito financiamento, mas mesmo assim ainda é muito irrisório, porque não existem pessoas capacitadas. Então, é um trabalho, como se diz, multidisciplinar. Precisa, por exemplo, de pessoas que deem informações a respeito de como você criar uma empresa e poder administrar. Nem todo mundo sabe administrar, às vezes você entende, mas você quebra exatamente porque não consegue administrar. E você sabe, todo mundo que acaba de se formar está louco para ganhar dinheiro. Então, muitas vezes aceita trabalhos como que às vezes nem vão dar crescimento para ele, ou coisa parecida, e aí vai. Então, essa questão hoje é muito complicada, porém, existe um ponto que é muito interessante, que são exatamente os clouds da vida, certo? As plataformas cloud, plataforma em nuvem. Hoje, por exemplo, é muito barato, apesar de um pouco mais complicado, você tem que ter muito conhecimento, porém, muitas plataformas nas nuvens fornecem grandes computadores, a IBM, por exemplo, fornece computador quântico para que você possa utilizar de forma, entre aspas, grátis. Porém, você precisa ter o conhecimento básico para poder
crescer. Algo que eu vejo na GEL, por exemplo, é a parte de sensoriamento hiperespectral. A China, por exemplo, lançou há pouco tempo um satélite que faz varreduras, centenas de faixas, né, no espectro eletromagnético. Isso abre assim, um campo imenso, você vai poder avaliar até minerais, né, no solo. Tá? Isso é uma coisa que no início ninguém sequer imaginava. No máximo você identificar plantas ou coisa parecida. Então, tipo assim, a tecnologia cresce num ponto tão... uma explosão tão grande que você tem que ter os pés no chão. E esse pé no chão é que eu comento. Infelizmente, você tem que galgar passo a passo. Conhecimento, a partir do conhecimento, você de fato vê onde você se enquadra. Por exemplo, a minha área é muito técnica, né? Vocês, por exemplo, desculpam o termo, mas vocês são mais usuários de tecnologias. Eu já sou mais daquele de criação de tecnologia. Então, tipo assim, para você empreender, por exemplo, ao meu ver, na área GEL, com a criação, por exemplo, de produtos e tudo mais, não tem outra forma a não ser que eu vejo de sensores. E o que está hoje na moda são os sensores hiperespectrais. Então, tipo, quem gosta já um pouquinho mais de eletrônica, já poderia começar a ver, esses produtos são caríssimos, porém existem sensores de baixo custo. Tá? Por exemplo, nós estamos montando um drone, tá, com leitura hiperespectral, mas um drone de baixo custo. Então, nós estamos montando do zero. Então, isso seria interessante, por exemplo, até para incentivar os alunos a criarem os próprios equipamentos. Lógico que você não vai poder comparar um drone com leitura hiperespectral, por exemplo, montado em casa com de 70, de 120 mil reais ou coisa parecida, claro que não tem como comparar, mas isso vai despertando a ideia, a sensação de você criar produtos. Então eu vejo muito nesse ponto, tá? Nanosatélite, hoje você consegue fazer um nanosatélite, comprar um nanosatélite da China, lógico, para você poder enviar, não tem como, a não ser por um foguete, mas o Brasil tem programas, tá? Que de vez em quando pegam, por exemplo, nanosatélites são criados inclusive por escolas, por alunos de escola, e lança. Tá? Por exemplo, tem um exemplo, eu não estou lembrado de onde é a escola, em que ele colocou simplesmente um celular dentro. Entendeu? Então, para você ver, hoje o acesso à tecnologia está muito facilitado. Lógico, nós temos que ter o conhecimento para saber onde buscar, mas, infelizmente, um ponto que o Brasil peca muito é na questão do financiamento. Tá? Eu trabalho na Universidade Federal aqui do Maranhão e eu vejo a dificuldade que é você conseguir recurso para determinado projeto. Ou você vai para a iniciativa privada, ou infelizmente a coisa não anda, tá? Então, eu acho que o que eu poderia contribuir seria nesse ponto. Vocês, alunos que têm curiosidade de criar, de montar, tentar partir para essa parte de sensores, principalmente sensores hiperespectrais. Hoje você consegue encontrar até, como eu brinco, na Shopee. Claro que na Shopee não vende, mas então, o AliExpress, por exemplo, na vida, você consegue alguns sensores. E com isso começa a criar e começa a entender o funcionamento e a partir daí criar soluções que, por exemplo, são inovadoras. Entendeu? Então, o que eu tentaria passar seria isso, entendeu? Maravilha, Bodremei. Aline, sua contribuição. Esse gancho, que o professor falou, né? Realmente precisa de muita expertise. Você precisa vender o negócio que talvez você vai criar, você precisa administrar financeiramente, então às vezes a pessoa não tem isso, né? Acabou de sair da faculdade e não está bem desenvolvida às vezes, e pode dar um tiro no pé. Mas o que eu me lembro muito, e pessoas que tiveram uma velocidade maior, talvez, nessa questão de empreendedorismo, foi ter participado de empresa júnior, né? Porque na empresa júnior desenvolve muito isso. A pessoa tem que ser ali do jurídico, às vezes, né? A pessoa que vai ser do financeiro, então já vai desenvolvendo muito essa expertise ali durante a faculdade. Mas o que eu vejo também, né, do lado de cá, é a pessoa começar com um projeto de freelance, talvez fornecendo ali um serviço pontual,
até mesmo clientes aqui nossos, dependendo do nível, né, a gente às vezes vai olhar, pensar só cliente gigante, né, mas tem aqui dentro, né, que acaba consumindo o próprio ArcGIS, tem empresas menores, e que muitas vezes não consegue pagar um serviço que a própria empresa aqui fornece por conta do valor que é. Então, acaba indo para essa área de freelance, contratar uma empresa à parte. Então, às vezes, vocês que estão pensando até mesmo em criar empresas de cartografia, de drone e tudo mais, podem ser fornecedoras para esse tipo de empresa um pouco menor, e aí vocês vão ganhando espaço. Então, tem as dificuldades, que eu acho que até se pegar dados estatísticos, né, a quantidade de empresas que abrem e fecham ao longo do ano, né, é muito grande, mas até mesmo para vocês irem desenvolvendo, né, e claro que dizem que ter bons sócios, isso ajuda muito, né, então às vezes você não vai procurar uma pessoa igual você, que tem a mesma expertise, vão procurar uma pessoa que tem uma expertise diferente para você conseguir ter uma empresa mais heterogênea ali e dar chances maiores, né, acho que é mais ou menos isso que pode ser. Muito obrigado, Aline. Jonathan, se puder falar um pouco da realidade do Canadá, com relação a startups, se tem nessa área que você tem algum conhecimento, contato. Legal. Dá para a gente bater um papo nessa vertente. Eu só queria falar um pouco Eu fiz uma matéria, quando eu estava fazendo cartografia, eu fiz uma matéria chamada empreendedorismo. E nessa matéria foi uma matéria muito legal. Primeiro porque eram 10, né, assim, que geralmente eu sei, a pessoa sabe, né, que às vezes você precisa de uma matéria que ela é mais tranquila, às vezes você está lá entre foto 1, foto 2 e cálculo, você precisa daquela matéria que vai te dar aquela, né, desafogada, mas não só por isso, foi uma matéria muito legal, porque eu aprendi, assim, de fato, né, como que todas as veias ali do empreendedorismo, né, o que você precisa fazer. E naquela matéria a gente teve que criar uma empresa do zero, né, e fazer tudo. Então, assim, a questão do marketing, a questão de como você ia vender o seu produto, que produto você ia fazer, etc, né. E a gente criou uma empresa chamada Quitutes do Campus, que a gente vendia bolo e café na praça, ali perto do departamento, onde tinha a engenharia ambiental ali, não sei se você lembra, aquela praça, ali é uma praça ali. Aí, isso foi muito legal, porque assim, se você conheceu, né, eu conheci o empreendedor, o que é realmente empreender. A Praça da Gel, exatamente, Praça da Gel, boa, Aline. E depois eu tive também o meu podcast, que era um negócio, virou um negócio, depois que entraram ali alguns aportes financeiros, gente, eu não fiquei rico não, tá? Era papo tipo de R$100 ali só para manter o podcast, porque a gente pagava com plataforma, e era tudo uma brincadeira, mas era uma brincadeira que virou uma coisa séria, né? Então, ali, a questão do marketing, pós, convidar as pessoas e gravar, e fazer a edição, era tudo eu e o Alex ali, o meu amigo, né? Desses dois exemplos, cara, o que eu tiro? Paixão. Se você tem paixão, você consegue fazer dar certo, tá? Vai ter o pessoal que já falou, né, das dificuldades e tal, se você tem paixão por aquilo, entendeu? Vai dar certo. Independente, né, do que vai acontecer, se você é apaixonado, se você quer fazer aquilo dar certo, aquilo vai dar certo. Agora, a realidade canadense, aqui sim, aqui tem muitas startups, aqui eu acho que o mercado norte-americano, ele acaba evidenciando isso. Eu acabei não comentando aqui, mas eu vim para o Canadá em 2015 fazer um intercâmbio pela faculdade. E eu pude ver a diferença de graduação entre uma universidade canadense e uma universidade brasileira. A universidade canadense, ela foca muito no profissional, no profissional que vai sair da universidade. Seja ele para empreender, ou seja ele para desempenhar um papel profissional no mercado de trabalho. E eu estudei numa escola pública, num colégio público, que, assim, não dá para falar nada. Assim, a questão de pesquisa da universidade pública, pelo amor de Deus, né? É top de linha. Mas, sim, fica devendo a questão profissional, a questão, assim, de como que o profissional vai sair. Tanto que eu até comentei aqui, né? Coisas que faltaram para mim, que hoje eu entendo que faz muito sentido.
acho que o profissional formado aqui, ele tem essa bagagem, né, assim, profissional um pouco mais robusta para poder empreender. E aqui também tem questões fiscais, né, então acaba facilitando para você abrir uma empresa, para você entrar numa rodada de investimentos, né, então você tem investimentos A, B e C, você apresenta para... A própria universidade recebe investimento, então, assim, é um pouco mais facilitado, sim, eu acho, né, assim, da minha experiência, tá? Vendo, assim, né, 2 universidades, uma canadense e outra brasileira, essa facilidade. Mas eu acho que aqui eu encerro aqui minha participação nesse tema com a questão da paixão, entendeu? Assim, se você gosta, se você acha legal, entendeu? Se você tem amigos ali que partilham do mesmo sentimento, criem, entendeu? E vão para cima, porque tem um monte de professor aí que vai te apoiar, que vai te dar esse feedback, esse backup técnico, entendeu? E depois é só alegria mais para frente. Gente, para mim está perfeito, porque juntou conhecimento, né, que vem dos projetos de pesquisa, como o Valdemar falou, tem a questão da heterogeneidade, né, da sociedade, porque se você tiver só pesquisador, não vai vender nada nunca, né? E para administrar, para pensar como que funciona a empresa, a gente precisa ter alguém, né, que tem essa visão, né? O Donatas falou da questão da paixão, que sem isso, qualquer não desaba, né? Com qualquer não você já... Então, e com relação a Tatiana, né, que a dificuldade de trazer o empreendedorismo para a cartografia, mas não é impossível. É só a gente trabalhar, não ficar os 5 anos da faculdade só ali pensando em assistir aula e passar, e tirar nota para passar. Não, a gente tem que ir para a faculdade para fazer todas as atividades que estejam disponíveis e que sejam saudáveis, né? Porque nós temos um leque, um universo ali aberto para a gente, então a gente precisa saber selecionar o que é bom e o que não é bom para a gente. E eu acho que vocês trouxeram só o que é bom para esse pessoal, para esses meninos, né, que estão aí numa expectativa muito boa de colher informações e frutos desse evento. E acho que vocês trouxeram uma contribuição maravilhosa. Com dor no coração, eu vou precisar finalizar aqui. Espero que nós tenhamos um reencontro, assim, bem breve, tá bom, pessoal? Foi uma honra para mim estar dividindo essa mesa redonda com vocês. Estou muito feliz mesmo. Valeu. Considerações finais aqui, muito obrigado pelo convite, obrigado, foi excelente, adorei participar dessa mesa aqui. E, pessoal, acho que vocês vão compartilhar no LinkedIn, fiquem à vontade lá para conectar, para mandar mensagem e fazer esse networking aí, beleza? Um abraço, pessoal, boa noite. Tchau, pessoal, Tchau, muito obrigada. Obrigado a você, gente. Muito Obrigado também. Gente, obrigada pela presença, agradecendo por toda a equipe de discentes e por participar desse evento que a gente retomou uma semana, foi muito importante para todos nós e para todos que estão assistindo também contribuiu bastante falando como discente. Ficamos muito gratos pela presença de todos vocês, então muito obrigada. Tiraram uma foto, pelo amor de Deus, gente? Se não, tira agora uma foto que o pessoal saia. Eu tirei o print. Ah, tá ótimo. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.